Abra a sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 12. Ontem nós tivemos a oportunidade de observarmos até o verso de número 7. E hoje, permitindo Deus, nós vamos prosseguir. Livro do Gênesis, capítulo de número 12. Versículo de número 7. Os que encontraram, digam amém. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Verso de número 8. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda. E tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Verso 9. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Amém. Do verso de número 7 para o verso de número 8, nós ontem encerramos mencionando que havia passado algum tempo. Não só havia passado algum tempo, como também houve um deslocamento de Abrão, de onde ele estava, até chegar à montanha do lado oriental de Betel. Se nós observarmos o versículo de número 7, nós vamos ver que o Senhor apareceu a Abrão. E neste verso de número 7, vai ter a menção de que ele edificou um altar. Após ele edificar este altar, o intervalo, o tempo, entre o verso de número 7 e o verso de número 8, passa-se algum tempo. E eu quero observar um detalhe que muitas das vezes algumas realidades que elas mudam, inclusive na nossa experiência que temos para com Deus quando passa algum tempo. Hoje nós vivemos uma realidade onde muitos, em algumas circunstâncias, por ter passado algum tempo, quem sabe inclusive de uma experiência extraordinária que tenha
sido vivenciada com Deus, assim como Abrão a teve, de o próprio Senhor aparecer a ele. E ontem nós mencionamos todo o contexto da realidade de Abrão antes do Senhor aparecer a ele, antes dele atender o chamado, antes dele sair, antes dele ir. E o verso de número 8, ele nos traz alguns detalhes importantes. Quais são eles? Primeiro, Abrão armou a sua tenda. Segundo, o que ele faz? Edifica um altar. Em terceiro lugar, o que ele faz? Invoca o nome do... Pense comigo. Tenda. E entenda que tenda como casa. Tenda, altar e adoração. Eu vou repetir. Tenda, altar e adoração. Só para você não esquecer e frisar bem a ordem desse texto. E aparentemente, tenda, de onde Abrão construiu, ou melhor, armou a sua tenda. Entre Betel e Ai. Há uma outra informação importante no texto, de que a sua tenda ficou ao ocidente, Ai ao oriente, a sua tenda ficou no meio. Logicamente que o autor aqui, ele já nos traz Betel, mas Betel ela vai ser reconhecida por Jacó quando tem uma visão e ele vê uma escada do chão que toca o topo aos céus. Ele vê anjos subindo e... Quando ele desperta desta visão, o que ele vai dizer sobre Betel? Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Betel, dentro do contexto desse texto, representa a casa de... Betel representa a casa de Deus. Mas observe que Abrão, ele arma, ele monta a sua tenda, a sua casa, a sua habitação, o seu lugar de
refúgio, o seu lugar de projetos, o seu lugar de ideais, o seu lugar de consolidação de sonhos, o seu lugar de consolidação de planos, o local das suas riquezas, entre Betel e Ai. A sua tenda no meio. Ai tem uma outra informação importante. E ai aqui não é só o ato de te beliscar e você dizer não. Ai aqui é uma cidade. Ai aqui é tipificada como uma cidade que foi uma cidade de juízo contra Israel. Se não lembremos, quando Josué conduz o povo, eles conquistam Jericó, a ordem dada por Deus era de que todos os despojos daquela primeira cidade conquistadas pertenciam a Deus. Era primícia. Ninguém poderia ficar com nada. Era tudo pertencente ao Senhor. Mas houve um indivíduo chamado Acã, que pegou uma cunha ou uma barra de ouro e escondeu. E quando o povo de Israel vai a peleja mais uma vez contra a cidade ou povo de Ai, eles perdem a batalha. E por que eles perdem a batalha? Porque Acã estava com algo que deveria ser do Senhor e ele escondeu. Prejudicou toda a nação, prejudicou todo o povo. Então Ai é como uma cidade de juízo contra Israel. E quando nós olhamos isso, Abrão, um homem chamado por Deus, Abrão, um homem que teve promessas de Deus, Abrão, um homem que viveu dentro da realidade do seu chamado, há promessas de bênçãos da parte de Deus para a sua vida. Ele atende o chamado, ele parte rumo ao sobrenatural. Mas do capítulo de número 12, do verso de número 1 até o verso de número 7, e depois nessa transição do verso de número 7 para o verso de número 8, nós vamos encontrar que Abraão, ou até então Abrão, constrói a sua tenda no meio. Deixa eu perguntar para você. Se fosse para você construir a sua tenda, você preferiria construir a sua tenda mais próximo a Betel ou mais próximo a Ai? Vou perguntar de novo. Se fosse para você construir a sua tenda, você construiria ela mais próximo
a Betel, ou você construiria ela mais próximo a Ai? Eu quero crer que a grande maioria, a resposta seria Betel, casa de Deus. Aí eu vou fazer a seguinte pergunta: aonde está a sua tenda? Aonde está a tua tenda? E deixe eu lhes dizer, hoje, infelizmente, pastor Arnaldo, nós temos vivido a realidade de muitas pessoas que não quer nem muito lá e nem muito. E existe uma palavrinha que está sendo muito utilizada. Precisamos ter um ponto de equilíbrio. Vamos ficar no meio. Nem muito lá e nem muito. Vamos ficar divididos aí no meio do caminho. Aí eu pergunto mais uma vez para você: aonde está a sua tenda? E há um grande perigo, irmãos, de viver dividido entre Ai e Betel. Inclusive, o tempo passou e houve uma mudança aqui com Abraão. Porque no verso de número 7, primeiro ele constrói um altar. Mas no verso de número 8, ele primeiro constrói uma tenda. E hoje nós ouvimos, e não é uma situação que não se deva acontecer: pastor, eu preciso primeiro cuidar da minha casa. Eu preciso cuidar primeiro dos meus projetos. Eu preciso cuidar primeiro dos meus planos. Eu preciso cuidar primeiro dos meus sonhos. Eu preciso cuidar primeiro das situações que envolvem a minha vida, o meu futuro. E com isso, fica dividido entre Ai e Betel. E há um perigo muito grande. E olha um detalhe. O texto nos dá a entender que, inclusive, o altar estava atrás da tenda. O sol nasce
e a tenda faz sombra ao altar. Pode ser que você não esteja entendendo o que eu estou dizendo nessa noite, mas eu quero lhe dizer que nós precisamos ter muito cuidado para que a nossa tenda não faça sombra no nosso altar. Nós precisamos ter muito cuidado para que a nossa tenda, ou melhor, o nosso altar, fique em segundo plano. Quem sabe você não entendeu nada ontem quando eu li Mateus, capítulo de número 6 e o verso de número 33. Buscai primeiro o reino e a sua, e todas essas vos serão acrescentadas. Irmãos, hoje à tarde, eu conversava com alguém que me falava sobre a realidade de outro alguém que vivia um momento de uma experiência com Deus, aonde o seu desejo todo era voltado para Betel. As suas motivações estavam em Betel. Os seus projetos incluía Betel. Os seus sonhos incluía Betel. A sua família, ele queria a sua família em Betel. E Betel é o quê? Vocês estão com medo de falar ou não entendeu o que eu estou falando ainda? Betel significa o quê? Mas hoje, este alguém me diz, o que nós vamos fazer? Porque hoje Betel já não é mais prioridade. Hoje, as coisas melhorou um pouquinho. E deixa eu lhe ser bem franco, não está passando perrengue financeiro. Não tem ninguém doente. Aparentemente está tudo bem na família. Está bem colocado profissionalmente. E, abre aspas, prosperando. Fecha aspas. E diante disso, o tempo do chamado, o tempo da promessa, e esse deslocamento está no meio. E dentro desse meio, os olhos, e olha só, imagine que aqui está a tenda. Se o altar está na frente da tenda, isso quer dizer que o altar está voltado para Betel. Mas, se o altar está atrás da tenda, o altar está mais próximo de Ai mesmo. Nós precisamos ter cuidado para que o nosso altar não esteja voltado em uma posição aonde as circunstâncias sejam mais
favoráveis. Aqui, neste verso de número 8, nós precisamos ver a posição da tenda, a posição do altar e a posição da adoração. Ó, primeiro eu, depois o altar, e se der tempo, a adoração. Quantos estão me entendendo? Digam amém. E para piorar, olha o que vai dizer o verso de número 9. Depois caminhou Abrão dali. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Mais próximo ainda de Ai. Como consequência disso, se vocês observarem o verso de número 10, vai dizer: e havia fome naquela terra. E Abrão desceu ao Egito. O que representa o Egito? O mundo. O que representa o Egito? Facilidades. O que representa o Egito? Facilidade. O que representa o Egito? Progresso. O que representa o Egito? Comodidade. Porque havia fome na terra, mas no Egito estava tudo bem. Quando a nossa tenda, entenda nisso, quando os nossos projetos, quando os nossos sonhos, quando os nossos ideais, quando a nossa família não está em Betel, nós temos muito mais facilidade para nos socorrermos das facilidades do Egito. E eu quero lhe dizer que a posição que você coloca as situações vai definir observe bem. A história vai se repetir. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 26. Gênesis, capítulo de número 26. E mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo de número 26. Perceba que eu vos coloquei a situação e a condição de Abrão: tenda, altar, adoração, dividido entre Betel e Ai. A coisa apertou, Ai.
Tem muita gente que muitas das vezes está dizendo ai e não sabe nem por que está dizendo ai. Mas é porque a sua prioridade foi invertida. E eu vou lhe provar isso dentro do contexto do texto. Quantos acharam 26? Diga amém. Aqui já é Isaque. Isaque é filho de Abrão. Aquele que Deus havia prometido a Abrão que lhe daria. E lhe deu após 25 anos. Agora, este Isaque, no verso de número 1, vai dizer que ele está numa região de Gerar. Olha o verso de número 1. E havia fome além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Problemas do passado se repetem no presente e ainda acontecerão no futuro. Era como se estivesse dizendo dentro do contexto do texto. A história se aconteceu com Abrão. E a história vai se repetir E você precisa ter cuidado. Porque muitas das vezes a sua descendência pode ter reflexo das suas decisões e das suas ações passadas. Havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abrão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. A situação de Isaque era um pouco pior. Porque era uma região desértica. As dificuldades ainda eram maiores. E diga-se de passagem, que a vivência das pessoas naquela época era da agricultura. Se aonde não é uma região desértica, se vem fome já é difícil, imagine no deserto. Mas olha o verso de número 2. E apareceu-lhe o Senhor e disse. O que o Senhor disse? O que o Senhor disse a Isaque? Aí a pergunta, por que Deus não disse para Abraão, não desça ao Egito? Por quê? O Deus que aparece a Abraão, no capítulo de número 12, o verso de número 7. Depois passa-se o tempo, Abraão muda. Chega à região de Betel, mas monta a sua tenda no meio. A coisa vai apertando. Em vez de se aproximar de Betel, ele vai mais ao sul. Às vezes nós olhamos para Ló e criticamos Ló e dizemos que Ló seguiu por vista pelos seus olhos, aonde ele viu aquilo que era mais. Mas ele já tinha vivido essa experiência com seu tio, porque ele estava com seu tio. O seu tio, quando a coisa ficou desfavorável e houve fome na terra, o que ele faz?
Dá uma olhada para o Egito, olha lá, está tudo bem, os pastos estão verdejantes, lá tem comida, lá a coisa está boa, lá ninguém está passando necessidade, lá os projetos estão dando certo, você viu fulano como está prosperando, você viu como a coisa está acontecendo para ele. Ele nem vem todo dia no culto, ele nem tem compromisso com o chamado dele, ele nem está preocupado mais com ir para o céu. E está prosperando, está sendo abençoado. Viu a família dele? É como Asaf. Quanto a mim, os meus pés quase escorregaram. Quando é que Asaf vai cair em si no Salmo de número 73? Vai ter a virada de chave. Quando eu entrei no, deixa eu contextualizar, quando eu entrei na casa do Senhor. Em Gênesis 26, com Isaac, a terra está assolada pela fome. A seca é severa, havia se instalado. Planta semente, a semente não germina. A terra é transformada numa cova de morte. Tudo que planta, morre. Quantos de nós não vivemos algumas situações e alguns momentos das nossas vidas que parece que tudo que nós não fazemos não dá certo. Parece que nada para nós tem vida. A terra se torna uma terra de morte. Toda semente que é lançada, a semente não germina. Qual é o cenário de Isaac? Não é um cenário de vida, mas um cenário de morte. Faz-me lembrar da mulher. É a sunamita ou a cananeia? Sunamita, né? Não, melhor. Acho que é a cananeia. Que o profeta está lá no ribeiro de Querite. O ribeiro seca. O Senhor diz ao profeta: vai à cidade de Serepta. Eu ordenei lá a uma mulher viúva que te sustente. Quem sabe o profeta sai do Querite todo animado e diz: chegar na cidade, vou perguntar quem é a viúva mais rica que tem na cidade, porque é ela que está me esperando com um banquete. Foi Deus que falou, foi Deus que proveu. Vou chegar lá agora e vou. Mas quando ele chega na cidade de Serepta, tem uma mulher catando alguns gravetos. Qual era a expectativa daquela mulher? O profeta vai dizer para ela: mulher, me dá um copo d'água. Porque imagina o camarada que estava vivendo junto ao ribeiro de Querite. O Querite seca. Ele vem do Querite até Serepta. Deve ter chegado com a boca seca, igual língua de papagaio. O que ele mais queria era um copo d'água. E disse: dá uma água para mim. A mulher disse: pois não. Ele disse: ó, traz um bolo para mim também. A mulher para, dá uma olhada para ele, diz: espera aí, vamos conversar. Ó, deixa eu contar para você. Água, até tudo bem. Eu vou ali na fonte, vou buscar água para você. Mas um bolo? Deixa eu te contar a minha história. Você sabe por que eu estou catando esses gravetos aqui? Porque o meu filho está lá em casa esperando.
E vou lhe dizer mais. Esse graveto que eu estou catando aqui é para eu chegar em casa e fazer um bolo. Para que eu e meu filho, para que o meu filho coma e para que nós morramos. A expectativa da mulher era de morte. Deixa eu te dar uma palavra nesta noite. Tem uma palavra de vida, aonde só tem expectativa de morte. Ainda que as circunstâncias sejam completamente adversas à realidade natural, mas lembre-se, nós servimos a um Deus e vivemos o sobrenatural. Aí ele disse, não, mas faz um bolo para mim primeiro, pequeno, não precisa ser grande não. Faz um bolo pequeno. Eu vou profetizar para você mais uma vez nessa noite. Não precisa de coisas grandes para dissipar a expectativa de morte. Precisa de coisas mas sobre a ordem do... Agora o problema que nós vivemos hoje é que nós queremos coisas grandes. Nós queremos coisas extraordinárias. Mas o Deus que faz coisas grandes usa as coisas pequenas para que grandes coisas aconteçam. Eu vou lhe dizer nessa noite, quem sabe você está olhando para algo grande, mas Deus está te entregando coisas pequenas que vai gerar grandes coisas na sua vida, na sua casa, na sua família. E a expectativa que era de morte vai ser de vida. Aonde era escassez, vai ter provisão. A mulher foi e fez segundo a palavra do profeta. O que acontece? A farinha da panela não acabou. Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. A expectativa de Isaac, dentro desta realidade da terra, o cenário não era de vida, o cenário era um cenário de morte. Isaac foi tentado a descer ao Egito. Ele foi tentado a ir ao lugar da fartura. Ele foi tentado a ir aonde havia riquezas. E deixa eu lhe dizer, quando eu estou dizendo fartura, eu não estou dizendo somente fartura dentro do sentido de alimento, mas estou dizendo muitas das vezes de fartura dentro daquilo que muitas das vezes é o desejo da nossa alma. Inclusive, muitas das vezes a fartura pelo pecado, a fartura por aquilo que desagrada a Deus. Isaac foi tentado a descer para o Egito, foi tentado a descer por um lugar onde as coisas eram mais fáceis, onde não se exigia muito, onde não precisava de fé, onde não precisava de sobrenatural, onde não precisava depender de Deus, porque as coisas estavam acontecendo lá. Mas o Senhor aparece a ele e diz:
não desçais ao Egito. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o lugar mais seguro para nós estarmos no mundo é estarmos no centro da vontade de Deus. Não adianta estarmos aonde há fartura, aonde há bonança, aonde a nossa alma se deleita, mas não há a vontade de Deus, não há a obediência a Deus, aonde não prevalece a vontade de Deus na nossa vida. E eu vou lhe dizer, muitas das vezes nós precisamos desistir dos nossos projetos para seguir o projeto de Deus. Nós temos um hino que nós cantamos, que nós dizemos: os planos de Deus são maiores que os meus. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe agrada. Não desça ao Egito. Eu quero ir, mas não vai. Sou pequeno, Lá está melhor, mas eu tenho coisa melhor para você. Lá está dando tudo certo, mas é melhor dar certo dentro da vontade de Deus do que distante de Deus. seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Mas fulano foi, deu certo, está acontecendo tudo de bom para ele, mas o inferno espera ele, o céu espera você, que é o projeto que Deus tem para a sua vida, é o projeto que Deus tem para você, é o projeto que Deus tem para a sua família, é o projeto que Deus tem para os seus negócios, é o projeto que Deus tem para a sua casa. Essa é a primeira vez que Deus aparece a Isaac. E Deus vai fazer uma promessa a Isaac. Eu não tenho tempo para discorrer sobre os versos 3, 4, 5. Mas o certo é que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio aos inimigos cercando os planos, os projetos, Isaac, o verso de número 6 vai dizer: assim habitou Isaac em Gerar. Eu estou partindo para a conclusão, mas eu quero que você entenda. No verso de número 24 do capítulo de número 26, vai dizer: apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência
por amor de meu servo Abraão. Verso de número 25. Preste atenção comigo, neste verso de número 25. Então, o que ele fez? O que ele fez? Edificou um. Depois o que ele fez? Invocou o nome do. Depois o que ele fez? Você não entendeu? Você não entendeu? Ó, para você entender, Abraão, ele faz o que primeiro? Abraão, o que ele faz primeiro? Ele armou a. Depois o que Abraão faz? Edificou um. Depois o que Abraão faz? Invocou o nome do Senhor. Detalhe: Abraão estava dividido entre Betel e Ai. O altar estava atrás da sua. A sua tenda fazia sombra para o. Cuidado, para a sua tenda não está fazendo sombra no seu altar. Olha o que Deus vai dizer a Isaac. Isaac, Isaac, não é porque o seu pai errou que você tem o direito de errar. Qual o problema que nós vivemos hoje, irmão Devair? É porque nós achamos que por causa que os outros erraram, nós temos o mesmo direito de errar. E vamos justificar o nosso erro diante de Deus pelo erro que o outro cometeu. Sabe o que Deus está dizendo a Isaac? Não cometa o mesmo erro do céu. Eu sou o Deus dele, mas eu sou o seu também. Eu cuidei dele, mas eu cuido de você também. Sabe qual foi a consequência do erro de Abraão? Ele desce para o Egito. Quando ele volta do Egito, quem vem na bagagem? Quem vem na bagagem? Agar. Quem é Agar? A escrava, a serva, que foi dada a Abraão, para que dele viesse Ismael. E nós temos problema até? Nós temos problema até? Nós temos problema até? Tem gente que vai pagar o preço pelos erros que você comete. Por primeiro pensar na sua tenda. Segundo, depois você colocar o altar. Terceiro, para depois você invocar o nome do Senhor. Ai, como é bom. A ordem de Abraão
tenda, altar e adoração. A ordem para Isaac: altar, 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 adoração e tenda. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua. Melhore. Ei, vamos melhorar como crentes, vamos melhorar como servos de Deus, vamos melhorar como cristãos, vamos melhorar como obreiros, vamos melhorar como pai, vamos melhorar como filho, vamos melhorar como igreja do Senhor Jesus. Pastor, do que o senhor resume o que o senhor está dizendo nessa noite? Eu resumo dizendo: melhore. Eu resumo dizendo: melhore. Eu resumo dizendo: melhore. Eu resumo dizendo: melhore. Aqui comigo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem vive dividido, quem vive na dúvida entre Ai e Betel, vai ter problemas na hora de tomar decisões. Quem vive na dúvida entre Ai e Betel, vai ter problemas na hora de tomar decisões. Deixa eu lhe dizer, para Abraão não tinha justificativa. Deus havia lhe feito promessas maravilhosas, uma vida cheia de bênçãos. Era como se estivesse dizendo assim: deixa eu fazer a minha cobertura primeiro, deixa eu fazer o meu pé de meia, deixa eu resolver os meus negócios, deixa eu resolver a minha vida, deixa eu formar os meus filhos, deixa eu educar os meus filhos, deixa eu ter a minha casa própria, deixa eu me formar na faculdade, eu ter uma profissão, deixa eu me aposentar, deixa eu cuidar da minha tenda. Eu tenho um altar. Eu tenho um altar. Tem um altar aqui atrás da tenda.
Xaramando Guiramão Pereguice o Fambai. Auriamão, Memasturiemei, Sugrimam Pofeai. Olha só, deixa eu lhe dizer uma coisa. Isaac, dentre os patriarcas, pastor Adão, não tem um grande destaque. Dentre os patriarcas nós vamos falar de Abraão. Dentre os patriarcas nós vamos falar de Jacó. Dentre os patriarcas, Isaac. Vai ter uma passagem modesta, pastor Alain. Não tem tanta pompa, não tem tanta notoriedade, não tem tanta expressão. Mas Isaac nunca duvidou do seu chamado. Ah, não, Deus, não. Quem não duvida do chamado sabe colocar as posições, as coisas na ordem certa. Sabe que primeiro é altar, segundo adoração, terceiro a tenda. Isaac nunca teve dúvida do seu chamado. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Deixa eu lhe dizer mais uma coisa. Você não é capaz de imaginar o temor e o tremor que eu tenho em estar ministrando nessa noite essa palavra aos nossos corações. Não pensa que ela atinge só você, não. Ela me atinge também. Não pense que é só para você que eu estou pregando, não, é para mim. Antes dela cortar aí, ela corta aqui. Quem coloca o altar em primeiro lugar, quem coloca o altar antes da tenda, Deus o livra. Eu vou te dizer mais uma vez: quem coloca o altar em primeiro lugar, quem coloca o altar antes da tenda, Deus o livra. Quando a fome vem, Deus tem provisão. Quando a fome vem, Deus tem provisão. Na terra que está decretado morte,
Na terra que está decretado morte. Na terra que está decretado morte, Deus faz produzir vida, e vida em abundância. E não é palavra de um jargão para te impressionar. Olha o verso de número 12 do capítulo de número 26. E semeou Isaque naquela mesma, na terra de morte, na terra seca, no deserto. E semeou Isaque naquela mesma, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas. Por que, pastor Arnaldo? O final do versículo está dizendo aí, ó. Por que, pastor Arnaldo? Porque o Senhor o abençoava. Por que, pastor Arnaldo? Porque o Senhor o abençoava. Não existe terra amaldiçoada para um crente abençoado por Deus. Quem coloca o altar antes da tenda, Deus o livra quando vem a fome. Tem livramento dos inimigos, tem direção, tem provisão, tem prosperidade em meio à crise. A semente germina, é abençoado. E deixa eu lhe dizer mais: não tem medo de enfrentar os desafios. Por quê? Se não, veja comigo. Abimeleque tinha expulsado Isaque de Gerar. Isaque poderia muito bem dizer, pastor Alain, mas Deus, Ele me expulsou daqui. O rei da terra me mandou embora. Não me quer aqui. Não me querem aqui. Mas olha o verso de número 26. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Azute, seu amigo, e Ficol, o príncipe do seu exército. Irmãos, eu queria ter tempo para voltar lá no capítulo de número 21 do Gênesis, mas não dá tempo. Mas olha só. E disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Pois que vós me odiais e me repelistes de vós. Vocês me odeiam. Por que vocês estão fazendo aqui? Verso de número 28. E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Ei, quando você coloca o altar, a adoração e depois a tenda, as pessoas que te odeiam vão ver que o Senhor é contigo. Aqueles que te odeiam vão ver que é a mão do Senhor, é a bênção do Senhor, é o cuidado do Senhor com você. Por isso dissemos:
haja agora juramento entre nós e entre ti. O que ele pede aí, pastor Oséias? Entre nós e façamos concerto contigo. Façamos o quê? Concerto. Deixa eu simplificar, irmã Luciana. Vamos ter amizade. Vamos fazer uma aliança. O que passou para trás ficou. Vamos seguir. Verso 29. Que não nos faça mal, como nós, de não termos tocado. Mentira, tinha tocado, tinha expulsado. Eles vão dizer, ó, nós não fizemos mal nenhum para vocês, então vamos fazer uma aliança aqui, que vai dar tudo certo. Irmãos, inclusive, tem aqueles que vão ver a bênção de Deus sobre a sua vida e vai dizer, não te fizemos nada para fazer aliança contigo, mas é por causa da bênção de Deus na sua vida. Não é porque você é bonzinho, não é porque eu sou bonzinho, mas é a bênção dele, é a misericórdia dele, é a graça dele. E eles ainda vão justificar. E como te fizemos somente bem e te deixamos ir em paz. Não deu nem tempo, pastor Osé, de fazer a leitura aqui, de que chegava lá, ó, eles pegavam um poço, abriam o poço, desentulhavam o poço, chegava e expulsava. Abria outro poço e te expulsava. E olha o que ele vai dizer. Agora, tu és bendito do Senhor. Tu és bendito do Senhor. Tu tem altar. Tu tem adoração. Faz-me lembrar de Jó. Capítulo de número 1 e o verso de número 8. Quando o adversário vai dizer a Deus, também o Senhor cerca ele de bens, o Senhor cuida dele, o Senhor cuida da casa dele e o Senhor cuida das riquezas dele. Era como se ele dissesse, desse jeito até eu. Mas o que Jó tinha? Altar. Os seus filhos estavam nas festas. E ele estava lá orando pelos seus filhos, que se porventura tivesse cometido algum pecado. Agora, irmãos, Isaac fez um negócio que é difícil, mas faz-me lembrar do salmista. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus. Olha o que Isaac vai fazer para Abimeleque. Está lá no verso de número 30. Então lhes fez e comeram e deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem tem altar, adoração e tenda, quando aquelas pessoas que lhe odeiam, lhe fizeram mal, lhe procurar por paz, você vai dar o que você tem.
Quando o salmista diz, o Islã, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus. Mesa fala de comunhão. Ofereça o que você tem, dê um banquete do que você tem de melhor de Deus para oferecer a eles. Tem gente que não entende muitas das vezes. Muitas das vezes nós sofremos algumas circunstâncias e fazermos bem a quem nos faz mal. Cada um dá o que tem. Abimeleque odiava. Abimeleque odiava. E está no texto. Abimeleque odiava Isaque. Vem pedir aliança. Isaque oferece um. Oferece um. Quem sabe oferecer sacrifício no altar a Deus, tem condições de oferecer banquete aos inimigos. Agora, quem não oferece sacrifício no altar a Deus, não tem condições de oferecer banquete. Verso 31. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro, depois os despediu. Pastor Alain, ele ainda deu pouso. Deu pouso. Colocou dentro da sua casa. E se despediram dele em paz. Verso de número 32. E aconteceu naquele mesmo que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado. E disseram: temos achado água. E chamou-o Seba. Por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de encerro. Abrão, primeiro construiu a sua, depois o seu, e depois ele invocou Isaque, altar. A adoração e tenda. A escolha é sua.
Quer continuar priorizando a tenda? Amém. Aguente as consequências. Quer priorizar o altar? Usufrua da bênção. Deus vos abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor.